Hello guys! Welcome to another class. Gente, nesse vídeo você vai entender a diferença de who e whom. E eu quero que você fique até o final para você pegar todos os exemplos e ampliar até mesmo o teu vocabulário e pronúncia. Eu sou a Teacher Fernanda do canal do inglês e eu quero te dar as boas-vindas e falar, esse vídeo vai ser bom demais, mas muito mesmo. Então fica comigo até o final e qualquer dúvida deixe nos comentários, beleza? Bom, então é o seguinte, muito bem-vindos. Vamos começar com calma e devagar. Quando a gente começa a aprender inglês, uma das primeiras aulas que a gente tem, geralmente a gente já começa com essa palavra aqui, né? Ó, com esse pronome interrogativo. Opa! What? Que significa o quê? Qual? Por exemplo, what's your name? Qual é seu nome? What do you do on the weekends? O que você faz no seu final de semana? Então, as primeiras aulas, no início dos estudos, essa palavrinha aparece muito. Uma outra palavra que aparece é where, que significa onde. E uma outra que aparece é when, que significa quando. Então, por exemplo, onde, né? Where. Quem não aprende logo no início? Where are you from? Where are you from? De onde você é? E when? When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Então, what, where e when é muito usado logo de cara, vamos dizer assim, no início. Especialmente what. E aí, tem uma outra palavra que aparece muito, que é who. Who, que significa quem. Por exemplo, who is your best friend? Who is your favorite actor or favorite actress or favorite singer? Quem é seu ator favorito ou sua atriz favorita ou seu cantor favorito? Então, assim, who significa quem. E para você que começou a estudar inglês não muito tempo atrás, talvez você pensa, poxa, who significa quem? Beleza, falou, é isso daí. Só que hoje a gente vai ver que who pode significar que. Aí, você também tem essa palavra aqui, ó, that. Que a gente aprende, essas aqui, gente, ó, what, where, when, who. São question words. A gente chama no português de pronomes interrogativos. O que, ou qual, onde, quando, quem. E o that, quando a gente começa a estudar inglês, eu não digo na primeira semana de aula, nas primeiras aulas, a gente aprende que that, e o plural do that, já vou colocar aqui, é those. O plural de that é those. Aí você aprende que that é um tal de pronome demonstrativo, para você demonstrar um objeto ou uma pessoa. Por exemplo, that girl is so weird. Aquela guria, aquela menina é tão esquisita. That book... Não, eu tô olhando aqui um quadro, falo that picture is beautiful. Aquele quadro, aquela imagem é linda. Então, that, né, significa aquele, aquela, aquilo. Se você já chegou nessa fase do inglês, você sabe que that significa aquele, aquela, aquilo. E o plural de that é those, aqueles, aquelas, certo? Beleza. Gente, é isso mesmo. Who significa quem, enquanto um pronome interrogativo, quando você quer saber quem fez isso, quem te falou uma besteira dessa, quem te deu flores, quem é aquela pessoa que estava conversando com você no restaurante, quem é seu ator favorito. Quem é who mesmo. That é pronome demonstrativo, sim, significa aquilo, aquele, aquela. Muito bem, é isso mesmo, tá tudo certo. Só que hoje nós vamos ver uma outra forma de entender who e de entender that. E aí, gente, vai passar mesmo a significar que. Who pode significar que, that, então, que, e that pode também significar que. Então, a gente vai hoje trabalhar algumas palavras aqui novas. Mas eu quero dizer, como diz o tema dessa aula mesmo, qual a diferença entre who e whom.
Foi o que eu falei no início, na introdução, na abertura do vídeo. Você vai entender a diferença entre who e whom. Aí você fala, tá, então eu preciso entender o que de primeiro, Fernanda? Logo de cara, que who nem sempre significa quem. Ele pode ser traduzido muitas vezes como que e fechou. Who e whom têm usos diferentes. Na hora que se você tiver com muita dúvida, usa who que você não erra. Usa isso daqui, ó. O who até pode substituir whom, mas whom não substitui who não, tá? Esse segundo aqui não substitui o primeiro. Informalmente, no inglês falado, o who pode substituir o de baixo. Você ficou com dúvida? Usa who. Se você estiver fazendo uma escrita, digitando, escrevendo, enfim, você tiver com dúvida e não tiver entre vírgulas, já tô pegando a curiosidade aqui de vocês. Vamos falar, que vírgula, gente? Você pode substituir who ou whom por that. Pode ficar de boa com isso. Mas só que não pode vir entre vírgulas. Então, vamos logo entender isso daqui. Who significa que, quando eu estiver me referindo ao referir ao sujeito da frase. Aí você vai falar, ai, Fernanda, eu nem lembro o que é sujeito, nem lembro o que é frase. Muito bem, quando você vai falar que alguém faz, ou alguém vai fazer, ou alguém fez alguma coisa, nem que esse copo faz toda a diferença nos meus vídeos, ele traz cor, ele é bonito, veja, eu tô falando ele traz, ele faz a diferença. Então, o copo, ou então o pronome ele, são o sujeito da frase toda, que faz aquela ação, né, que a ação é o verbo. Então, muito bem, o whom, significa que também, mas se refere, é para referirmos ao objeto da frase. Objeto não é necessariamente uma caneta, um celular, um copo, um livro, pode ser uma pessoa. Porque o objeto que eu quero dizer aqui é aquela coisa ou aquela pessoa, ou enfim, que recebe uma ação, tá? Esse é um objeto. Só que aqui, gente, falando de whom, ele se refere a ser humano. Quando eu falo em objeto da frase, pode ser uma coisa, um lugar, um animal, um lugar, uma música, uma pessoa que só recebe uma ação, que só sofre a consequência de alguém que fez alguma coisa. É uma pessoa que está lá, uma coisa que está lá e ela não tem ação, ela não tem uma atitude na frase, ela só sofre ações ou recebe ações. Só que no caso de whom e who, eles dois aqui se referem a sujeito. Por exemplo, eu falei para vocês aqui que who se refere a sujeito, né? Deu o exemplo do copo. Mas deixa eu retomar aqui. Pensando em sujeito da frase, gente, que agora ainda bem que eu falei disso, né? Para não confundir vocês. Who e whom se referem ao sujeito e aqui o whom ao objeto da frase. Mas quando for ser humano. Eu não vou, no caso, usar who para falar do copo. Eu estava dizendo o copo que pode ser um sujeito. Eu posso ser um sujeito na frase. O celular pode ser sujeito na frase. O meu pai pode ser um objeto na frase, tá? Então, a questão de sujeito e objeto, se vocês estão com dúvida, vocês vão ver nos exemplos aqui que são bem tranquilos. Mas eu já quero deixar claro que who e whom vão se referir a sujeito e objeto, mas quando for pessoa. Uma pessoa na frase. Já fica isso claro para você. Então, vamos ver os exemplos? Que eu acho que com exemplo fica tudo muito mais óbvio, né? Então, eu falo assim, ó. This is the guy who sold me the car. Ó, this is, nada de this is, hein? This is the guy who sold me the car. Este é o cara que vendeu-me, ou me vendeu, que a gente fala assim, né? O carro. Aí eu pergunto pra você, esse aqui é o cara que é a pessoa, é o homem, é o cara que me vendeu o carro. Quem que me vendeu o carro? O homem. No caso aqui, the guy. O cara, the man. O homem ali. Ele vendeu. Então, eu vou colocar aqui, ó. He sold me the car. He vendeu-me. Sold é passado disso aqui, gente. Isso aqui, sell, é o verbo vender. O passado dele é sold, tá? Então, muito bem. Ele vendeu-me
ou melhor, ele me vendeu o carro. Ele é que praticou a ação de venda. Ele é que fez isso aí que o verbo vender fala que é a ação de vender. Então, ele é sujeito na frase. Quando você tem uma pessoa ou qualquer coisa, gente, um animal, que executa uma ação, que faz uma atividade, que tem uma atitude na frase, isso daí é sujeito e verbo. Essa atitude, essa ação é verbo, tá? E essa pessoa, essa coisa, por isso que eu citei o copo, que não é só ser humano, é o sujeito. No caso de who e whom, a gente só fala de pessoas, tá? Para isso tem o which, para isso tem o that, tem outras palavras. Então, veja, ele me vendeu o carro. He sold me the car. Ele me vendeu o carro. Então, ele é sujeito na frase. Então, esse que me vendeu, ou eu uso that, eu poderia muito bem aqui, ó, vou tirar o who e colocar that. Esse that aqui que eu coloquei na listinha. Fiz uma listinha no início, não fiz? Who, whom, which e that. Então, poderia ser o that. This is the guy that sold me the car. Este é o cara que me vendeu o carro. This is the guy that sold me the car. Eu vou usar o that aqui também, se eu quiser, tranquilamente. Só que em discursos, por exemplo, em textos que a gente está digitando, escrevendo, em oratórias, em momentos que você não vai poder ficar repetindo aquilo ali, qual outra opção para that? Né? Para não ficar só usando that. Porque o that, eu poderia, gente, ter começado essa frase usando that. Parou para pensar? That is the guy that sold me the car. Aí, com certeza, eu, teacher Fernanda, já colocaria o who aqui. Por quê? Que não pode? Não pode, mas lembra que o that significa aquele, aquela, aquilo? Então, eu poderia muito bem estar falando, ó, aquele lá, tá vendo aquele cara lá longe? Aquele é o cara que me vendeu o carro. Se eu começo a minha frase com that, eu, teacher Fernanda, eu não vou querer ficar repetindo toda hora, eu vou usar o who. Até porque ele é mais direto. Ele é apropriado, né? That is the guy who sold me the car. Não é porque eu usei o that aqui que eu não poderia usar o that novamente aqui. Poderia. Só que fica uma repetição. Claro que aqui no início ele tem o uso de aquele, pronome demonstrativo. Aqui, o that seria que, pronome relativo. Essa listinha que eu comecei aqui com vocês, who, whom, which e that, a gente chama de pronome relativo. Mas você não precisa saber disso. É porque algumas pessoas gostam de estudar gramática, outras pessoas estão estudando gramática, outras pessoas estão em escolas que vêm com o nome da matéria, por isso que eu uso aqui o nome da matéria. Só para você poder identificar, mas você não precisa saber de nada disso. Então, mas se eu tivesse começado a frase com that, aquele, eu teria com certeza colocado somente o who aqui para não ficar repeteco. Mas eu comecei com this. Tá tudo certo. Esse é o cara que me vendeu o carro. Ele me vendeu o carro. Veja, esse cara é o sujeito da frase. Vou apagar. Vou apagar aqui. Ô, gente. Aqui, muito bem. Esse é o cara que... Veja, o que tá se referindo ao cara. O cara é sujeito na frase. Então, eu vou usar who sold me the car. Vamos ver agora a questão de objeto. This is the guy whom I told you about. Este é o cara que eu falei para você, ou que eu te falei a respeito. Eu falei a respeito do cara. Em inglês é muito comum você falar a respeito no final. É comum, gente, que as preposições, por exemplo, about é uma preposição. About, at, on, in, isso são preposições, são uma palavrinha que liga outros termos dentro de uma mesma frase, tá? Mas é comum que você use eles no finalzinho lá, eu usei as preposições no final. Então, quando eu falo assim, this is the guy whom I told you about, esse é o cara que eu te falei sobre. Este é o cara que eu falei pra você a respeito dele. Então, muito bem. Que eu falei. Quem que falou com você? Quem que falou pra você sobre o cara? I told you about the guy. Veja, tá bem claro nessa frase aqui, ó. This is the guy whom I told you about. Tá claro nessa frase que esse é o cara que eu falei pra você. Eu sou sujeito. E eu falei sobre alguém. Ele não tem execução, ele não tem papel nenhum na frase. Então é um objeto.
I told you about the guy. Eu falei pra você, ou seja, eu te falei sobre o cara. Eu poderia ter te falado sobre o Brasil, eu poderia ter te falado sobre o coronavírus, eu poderia ter te falado sobre o céu, eu poderia ter te falado sobre o copo da Titi Fernanda, mas eu falei sobre o cara. Eu é que executei a ação de falar pra você a respeito de alguém. Então isso daí é tudo o restante da frase. Quando eu tô me referindo a alguma coisa que é restante da frase, eu tô me referindo a um objeto. Então aqui eu usaria whom. Teacher Fernanda, eu poderia ter dito então, this is the guy who I told you about. Who? Usar o who, esse aqui de cima, o primeiro? Não, você não poderia. A não ser que você está num inglês informal, inglês falado, inglês do dia a dia, corriqueiro, sem muita pressão de gramática. Sim, você pode falar, sim, os americanos às vezes trocam o whom por who. Mas, se eu sei que está se referindo ao cara, e o cara é objeto na frase, eu sei que eu estou falando whom. Se eu quiser substituir, eu substituo pelo that. This is the guy that I told you about. Ou, se eu tivesse começado a frase com that aqui, aquele é o cara que eu te falei, eu dificilmente deixaria that aqui para não ficar a repetição. Eu usaria whom mesmo. Whom, tá? Mas, digamos que eu, não me importo com essa repetição ou que eu realmente tenha começado a frase com this. This is the guy whom I told you about ou that I told you about. This is the guy that I told you about. Veja, gente, o that, ele pode se referir enquanto pronome relativo, quando a gente está se relacionando. Relativo é porque relaciona uma frase com outra. Relaciona uma informação com outra na mesma frase. Relaciona uma ação com uma pessoa, um objeto, uma coisa, um lugar, até mesmo um animal. Só que quando a gente vai falando de gente, de ser humano, a gente usa o who ou whom. O that vai ser tanto para sujeito quanto para objeto. Eu poderia ter usado who aqui ou that. Eu poderia ter usado whom aqui ou that, né? This is the guy whom I told you about. Esse é o cara que eu te falei a respeito. Veja, depois de who, vamos pegar a primeira frase aqui, ó. Pode ver que depois de who tem um verbo, ó. Aqui no caso é o verbo sold, ó. Esse é o cara que vendeu-me, que me vendeu. Veja, vem verbo. Depois de whom vem pronome, eu. This is the guy whom I told you about. Que eu falei para você. Depois é que vem o verbo. Este é o cara que o This is the guy whom Joshua told you about. Eu poderia ter falado ele, o Joshua. Esse é o cara que o Joshua te falou a respeito. Esse é o cara que o Joshua comentou com você sobre. Certo? Então, Joshua é o sujeito da frase. Então, depois de whom, você tem o sujeito da frase ou você tem um pronome ou um nome. Aqui, depois de who, você tem verbo. Certo? Vamos ver outros exemplos depois, tá? Não, vou ver agora mesmo para ficar mais fácil para vocês. That is the girl who called my boyfriend. That is the girl who called my boyfriend. Opa, deixa eu pegar a frase inteirinha, bonitinha. Tá certo aí pra vocês? Yes. Aquela é a menina que ligou pro meu namorado. Então, veja, depois de who, você tem o verbo called. Nada de called, tá? É called. Called. That is the girl who called my boyfriend. Aquela é a menina, aquela é a guria que ligou pro meu namorado. Veja, gente, depois do who tem um verbo, aqui no caso é o verbo call. Ok? Muito bem, vamos ver mais um exemplo aqui. Não queria ficar usando this, mas tudo bem. This is... Vou usar o that aqui. That is the man whom Pamela had a fight with. That is the man whom Pamela had a fight with. Aquele é o homem que a Pamela teve uma briga com. Teve uma discussão, uma briga com alguém. Fight geralmente é briga da violência, né?
That is the man whom Pamela had a fight with. Ou então, nem precisa desse with. Had a fight. É que como eu tô falando that is the man whom, fica faltando alguma coisa. With whom Pamela... não, tem que ter aqui. That is the man whom Pamela had a fight with. Aquele é o homem com quem, mas esse com veio lá pro final. É mais comum. With whom Pamela had a fight. Se eu tivesse usado with antes do whom, estaria errado? Não, mas não é muito usual. Então, eu não vou ficar falando aqui de regras para vocês, já basta que a gente está trabalhando. Então, deixa no final. Aquele é o homem com, mas esse com veio lá por último, quem a Pamela teve uma discussão, teve uma briga. That is the man whom Pamela had a fight. Veja, depois de whom veio um nome, uma pessoa, no caso aqui é um sujeito, né? Poderia ter sido um pronome, she. Poderia ter falado my mother, poderia ter falado my sister, mas eu falei a Pamela, usei o nome próprio, tá certo? Então, depois de who, vem um verbo. Depois de whom, vem um pronome ou um nome. Ok? Tá, mas a gente tá falando de pessoa. E até agora, o that poderia ter sido substituído em qualquer um desses exemplos que eu trabalhei até este momento. That is the man that Pamela had a fight with. That is the girl that called my boyfriend. Poderia. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para que tem esse which? A gente também aprende que o which é um pronome interrogativo. Significa qual ou quais. Por exemplo, eu pego, sei lá, duas canetas aqui. Eu falo, which do you prefer? Qual você prefere? Estou te apresentando duas opções. Quero saber delas qual você prefere. Ou eu pego 5 agendas aqui e eu falo quais vocês gostaram mais. Quando a gente trabalha esse qual com opção dada no contexto ou na frase, ou o próprio quais, que já aí sim a gente entende que tem opção, né? Quais está no plural, tem mais de uma opção. Aí você usa para qual, você usa which, não what, ok? What é geral, por exemplo, qual é seu nome? Qual o dia favorito da semana? Eu não tô linkando, eu não tô listando, eu não tô dando opção para você. Tá no geral. Quando eu seleciono ou quando eu cito opções, aí eu uso which, para qual ou quais. Só que ele também, além de pronome interrogativo, ele também é pronome relativo, ele vai relacionar, mas não pessoa, objeto mesmo, coisas, animais, lugares, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele significa que. Eu coloquei o significado dos outros, né? E aí, é para referir ao sujeito e ao objeto da frase quando não for pessoa, ser humano. Eu não vou falar which para falar a respeito que ela é a menina que me deu a receita do bolo de maracujá. Eu não vou falar isso, porque eu estou me referindo a uma pessoa. Aí eu vou falar o who ou whom, né? Que me deu, ó, ela que deu. Então é who. Ou poderia ser o that, né? Agora, quando a gente está falando de um lugar, uma pessoa, uma coisa, um objeto mesmo, de pegar aí, tanto faz aqui se ele tem a função de sujeito ou função de objeto na frase, é tudo a mesma coisa, então vai ficar which. Você não precisa nem se preocupar, é sujeito, tá se referindo ao sujeito ou tá se referindo ao objeto? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. That book which I love. Inclusive eu posso até colocar essa frase aqui para esclarecer para vocês, ó. The book which I love is his first edition. Ó. That book, aquele livro, which I love, o qual eu amo, ou que eu amo, is his first edition, é a primeira edição dele. Dele, no caso, estou falando lá do autor, enfim. A gente já está numa conversa e surgiu essa frase. Which I love. O qual eu amo. Que eu amo. Então, esse que ou esse o qual está se referindo ao livro. Livro não é pessoa. Então, tanto faz se ele tem função de sujeito ou objeto na frase, eu não vou usar nem who nem whom, eu vou usar which. Então, como é which para tudo que for objeto e coisas, ou melhor, tudo que não for pessoa, eu vou usar which, então tanto faz se é sujeito ou objeto. Mas aqui, that book which I love is his first edition. Aquele livro que eu amo o livro.
Então, o livro aqui, só para vocês saberem, seria um objeto, tá? Só eu estou me referindo a um objeto. Which I love the book. Mas isso aí é um pouco, como é uma construção um pouco diferente, você não precisa saber disso. Então, o livro que eu amo é a primeira edição dele. Por isso que foi algo bem inspirador. Aí, enfim, continua a conversa. The movie which Carlos told us is on tonight. The movie which Carlos told us about, faltou about aqui, is on tonight. O filme que Carlos nos falou a respeito, o filme que Carlos falou-nos a respeito está on tonight. Quer dizer que está on hoje à noite. Quer dizer que vai passar hoje à noite. Basta você falar to be on, é que vai passar já, tá bom? No caso aqui, is on. Então, the movie which Carlos told us about is on tonight. Aqui eu poderia ter colocado that? Poderia. Aqui eu poderia ter colocado that? Não, porque está entre vírgulas. Entre vírgulas você não vai usar o that, tá? That I love, não. Which I love. Quando você vai trazer uma ênfase entre vírgulas, tipo, você vai colocar entre vírgulas até mesmo para você dar essa ênfase. É justamente por isso o propósito mesmo. Não usa that. Aqui você já poderia... The movie that Carlos told us about is on tonight. Você poderia, tá? Senão a gente usa which. Certo? Viu, gente, que na verdade, quando é que você está se referindo, quando você relaciona uma pessoa a outra, ou você relaciona uma situação a outra, ou uma ação com uma pessoa, ou com um lugar, com um objeto, aí você, na verdade, tem esse que, né? Por isso que a gente fala de pronome relativa, porque relaciona uma pessoa com outra, uma coisa com outra, uma situação com alguém, uma circunstância com alguém. Então, aí você só tem que saber se é who, whom ou which. E o that substitui qualquer um deles, desde que não esteja entre vírgulas. Tá? Se tiver entre vírgulas, se você for dar uma ênfase, se for numa escrita tiver entre vírgulas, você não usa o that, ok? Bom, todos os exemplos que eu coloquei aqui hoje à noite, todos os exemplos que eu coloquei aqui, eu já mostrei para vocês que o that pode substituir, com exceção do que está entre vírgula, né? Já coloquei isso para você. Então, por isso que o that já temos exemplos para ele. Mas, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês, você aí que está se estudando para cursinho, ou você que quer ampliar, quer melhorar a tua fala, a tua escrita, quer falar de forma melhor, quando você estiver tendo tempo de analisar as estruturas, agora eu estou falando para quem está trabalhando mais com a parte formal da língua, ou estrutural, fazendo exame, fazendo vestibular, enfim... veja que quando você tiver para completar um exercício, o vestibular pede muito isso, né? Ou quando você estiver digitando um e-mail formal e tal, veja qual a palavra que vem depois. Porque se depois esse que você está relacionando uma pessoa ou uma situação com alguém e tal, vier um verbo, você usa who, se estiver falando de ser humano. Se não, você usa whom. Tá na dúvida? Se não tiver entre vírgulas, use o that. E o which é para você relacionar coisas, animais, objetos. Tá? Bom, gente, vamos ver aqui a pronúncia, né? Que eu falei que vocês iam aprender vocabulário e pronúncia. Então, vamos lá. Listen and repeat. This is the guy who sold me the car. Esse é o cara, né? Este é o cara que me vendeu o carro. That is the girl who called my boyfriend. Aquela é a guria, aquela é a menina, aquela é a garota que ligou pro meu namorado. That is the girl who called my boyfriend. Okay. This is the guy whom Joshua told you about. Deixa eu mudar isso aqui para I, só para eu fazer o link. Rumai, o M emenda no I, tá? Rumai, então esse é o cara que eu te falei a respeito. Aí eu vou conseguir fazer Rumai, emenda mesmo, tá? This is the guy, listen and repeat. This is the guy whom I told you about. That is the man whom Pamela had a fight with. Aquele é o homem com quem a Pamela teve uma briga.
Que escandalosa, né? Vamos lá. That book, which I love, is his first edition. Já que estamos falando de pronúncia, nada de edition. Edition. O final das palavras que terminam com O, óbvio, né? O final das palavras que terminam é porque é o final. As palavras que terminam em ON, edition, communication, institution, o som é an, não on, ok? Então vamos de novo. That book, which I love, is his first edition. The movie which Carlos told us about is on tonight. Beleza, pessoal? Veja novamente, o that pode substituir who, whom e which, se não estiver entre vírgulas. Alrighty? Ok. Gente, eu tentei tirar, eu só mencionei um pouco do nome das matérias para você que está estudando numa escola tradicional ou para você que está fazendo cursinho, enfim, porque eu sei que os materiais vêm com os nomes, né, do conteúdo programático. Mas você pode esquecer esses nomes. O que eu quero que você entenda é que é muito comum em inglês uma palavra ter usos diferentes e significados diferentes. Por isso que eu gosto de trabalhar com vocês, bastante exemplo aqui ao vivo, eu montando os exemplos, eu apagando, tal, para vocês verem, para crescer, obviamente, o vocabulário, mas para vocês verem como que se constrói, como que se usa, tá? Porque às vezes o aluno fica com aquela coisa, né? Poxa vida, teacher, mas é tão difícil. Ai, toda hora eu penso, quando eu penso que eu tô conseguindo entender, quando eu penso que eu tô conseguindo, aí eu vou e tem outro, descubro que tem outro significado, outro uso totalmente diferente. Então, mas vai com calma, relax. Sempre perceba o contexto. Observe o contexto. É ele que vai te salvar. É ele que vai te socorrer. Beleza? Bom, e aí? Tem alguma dúvida? Por favor, fique à vontade para deixar o seu comentário com a sua dúvida. Se você gostou, se fez sentido para você, se eu agreguei valor hoje na sua vida, deixa seu like. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal do inglês, se inscreva agora, por gentileza. Vai lá, agora, ó, clica agora no inscrever-se. Clicou? Agora tem um sininho ali mais abaixo. Ative esse sininho para você ser avisado todas as vezes que eu subir uma aula nova no ar, porque pelo menos 2 vezes por semana a gente tem aula nova aqui no canal. E se você quer dicas mais rápidas, quer participar de live, se você quer falar comigo pelo direct, inclusive por áudio, @canal do inglês, lá no Instagram a gente tem dica toda hora, todo dia. Estamos no TikTok também, @canal do inglês, com dicas para vocês, pessoal. Vamos aprender inglês. Nessa quarentena, vamos aproveitar para a gente consumir muito conteúdo, consumir muito conhecimento. Beleza? Thank you for being here until the very ending. Obrigada por terem ficado aqui até o final, os finalmente. E eu vejo vocês na próxima aula. Thank you. Be safe. God bless you all. Bye, guys. Thank you again.